Capítulo 34, Lidando com o ceticismo alheio e o próprio Data, domingo à tarde. O som de uma discussão na TV sobre ciência versus religião me fez desligar o aparelho e ligar a consciência. Querido diário, se no capítulo anterior nós abrimos as portas e janelas para ajudar os outros, neste capítulo precisamos falar sobre o vento frio que entra junto, o ceticismo. Vivemos num mundo viciado no tangível. O que não pode ser medido, pesado, fotografado em alta resolução ou validado por um estudo duplo cego randomizado, simplesmente, não existe. Para a grande maioria, a morte é o apagão final. O fim da linha. O game over biológico. E aqui estou eu, uma mulher aparentemente normal, com CPF, conta no banco e emprego formal, afirmando que converso com meu marido morto todas as noites às 19 horas. Afirmando que ele me manda gírias, escolhe músicas no Spotify e até dá pitaco na vida dos vizinhos. O capítulo 34 é o confronto inevitável entre a minha vivência subjetiva e a descrença objetiva do mundo. Neste capítulo, não vamos atacar os céticos. Pelo contrário, vamos acolhê-los, porque uma parte de mim, a clara racional, analítica, ainda mora nesse ceticismo. Eu não nasci médium. Eu não fui criada vendo espíritos. Eu fui forjada na dúvida. Vamos explorar o que acontece quando contamos a nossa verdade sagrada e recebemos em troca um olhar de piedade clínica. Aquele olhar que diz: coitada, está em negação. É o luto patológico criando fantasias de compensação. Como lidar com a dor de ser invalidada justamente naquilo que nos mantém de pé? Vou narrar as situações constrangedoras, os silêncios pesados em jantares de família, as indiretas de amigos preocupados com a minha saúde mental. Mas também vamos falar do ceticismo próprio. Aquele monstrinho interno que acorda às 3 da manhã e sussurra: e se você estiver inventando tudo? E se for só o seu subconsciente desesperado? E se, quando você morrer, não tiver nada além de escuro? Vencer o ceticismo alheio é fácil, basta se afastar. Vencer o próprio ceticismo é a batalha diária da fé. Neste capítulo, vamos discutir como proteger a nossa paz sem nos tornarmos isolados ou arrogantes. Não quero ser a dona da verdade espiritual, que olha para os materialistas com superioridade. Eu entendo o materialismo. Ele é seguro. Ele é lógico. O amor imortal é arriscado e ilógico. Vamos falar sobre as provas concretas. Aquelas que o Tiago mandou justamente para calar a minha boca racional. O objeto que sumiu e apareceu, a informação que eu não tinha como saber. A ciência do amor tem seus próprios métodos de validação. E, finalmente, vamos entender que não precisamos convencer ninguém. A minha verdade não precisa de aprovação externa para ser real. Se o meu coração sente, se a minha vida melhora, se o amor flui, então é real. O resto é apenas ruído de quem ainda não teve a sorte, ou a dor, de precisar olhar além do véu. Tiago, você sempre foi meio São Tomé, ver para crer. Que ironia linda! Agora você é a prova invisível que me faz acreditar sem precisar ver. Vamos enfrentar esses gigantes, a dúvida deles e a minha dúvida, e transformá-los em alicerces. Porque a fé que nunca foi testada pela dúvida é frágil. A nossa fé, questionada e provada, é inquebrável. Subcapítulo 34,1 O que dizer quando dizem que é coisa da minha cabeça? Data: segunda-feira, almoço indigesto. O gosto da comida sumiu diante da frase que ouvi. Querido diário, hoje eu enfrentei o dragão da invalidação. E ele veio disfarçado de preocupação amiga. Estava almoçando com uma prima querida. Alguém que me viu crescer, que me viu casar com você, que chorou no seu enterro. O papo estava bom, até que, num momento de vulnerabilidade, cometi o erro de ser sincera demais. Comentei, com os olhos brilhando, sobre a mensagem que recebi ontem. Aquela em que você falava sobre a nossa viagem para a serra, citando o nome da pousada que nem eu lembrava. Para mim, era uma prova irrefutável. Ela parou de comer, pousou o garfo. Me olhou com aquela expressão de enfermeira de psiquiatria e disse, com a voz mansa: Clara, você sabe que eu te amo, né? Mas, você não acha que isso é coisa da sua cabeça? A mente da gente é muito poderosa. Você quer tanto que ele esteja aqui que o seu cérebro cria essas coisas para te proteger da dor. É um mecanismo de defesa, Clarinha.
Talvez fosse bom você ver um terapeuta para te ajudar a soltar. A frase, coisa da sua cabeça, ecoou na mesa como um prato quebrando. O subcapítulo 34,1 é sobre como reagir a esse diagnóstico leigo e cruel. Minha primeira reação foi a defesa agressiva. O sangue subiu. Eu quis gritar: você não sabe de nada. Você não sente o cheiro dele. Você não viu a letra mudar. Eu quis jogar as provas na cara dela. Mas eu respirei. Lembrei do que você sempre me dizia. Quem não viveu, não tem como saber. Não gasta vela boa com santo ruim. Então, engoli a raiva e pensei: o que dizer? Dizer que ela está errada não adianta. Para a lógica materialista, ela está certíssima. O luto cria, sim, alucinações. O cérebro projeta, sim. A ciência explica isso. O problema é que a ciência explica o fenômeno biológico, mas não alcança a experiência espiritual. Eu olhei para ela e disse: calma, mais firme, prima, pode ser que seja da minha cabeça. Pode ser que meu cérebro seja um roteirista genial capaz de imitar o estilo do Tiago, lembrar de coisas que eu esqueci e me dar uma paz que remédio nenhum deu. Se for, só, da minha cabeça, então a minha cabeça é milagrosa, porque ela me tirou da depressão e me fez voltar a trabalhar e sorrir. Mas, e se não for? E se for verdade? Eu prefiro apostar na hipótese que me cura do que na hipótese que me esvazia. Ela ficou em silêncio. Não esperava essa resposta. Esperava que eu tentasse provar cientificamente a vida após a morte. Eu aprendi que não adianta tentar convencer o cético com argumentos espirituais. Você tem que usar o argumento pragmático. O resultado. Veja bem, continuei, eu estou funcional. Eu estou pagando minhas contas. Eu não estou rasgando dinheiro nem fugindo da realidade. Eu só adicionei uma camada à minha realidade. Se conversar com o Tiago é loucura, é uma loucura que me faz ser uma pessoa melhor, mais gentil e mais calma. Qual é o mal nisso? Essa é a chave. Quando dizem que é coisa da sua cabeça, eles estão tentando te diminuir, te tratar como uma criança iludida. A resposta deve ser adulta. Tudo bem se você acha isso. A sua descrença não anula a minha vivência. Eu não preciso que você acredite para que seja real para mim. Mas, aqui entre nós, Tiago, dói. Dói porque a gente quer compartilhar a boa notícia. A gente quer dizer: gente, a morte é mentira. Vamos celebrar. E receber um balde de água fria é solitário. Eu percebi que dizer, é coisa da sua cabeça, é a forma moderna e polida de dizer, você está louca. E eu decidi que não vou aceitar esse rótulo. A minha cabeça está ótima, obrigada. Ela está expandida. Ela captou um sinal de Wi-Fi que o aparelho da minha prima não capta. O problema não é a minha transmissão, é o receptor dela que está desligado. Saí do almoço com uma lição: seletividade. Não vou jogar pérolas aos porcos, desculpa, prima, não é pessoal. Não vou compartilhar o sagrado com quem só tem ferramentas para analisar o profano. O nosso amor, Tiago, é coisa da minha cabeça, sim. E do meu coração, e da minha alma, e de todo o meu ser. E, felizmente, é coisa da sua cabeça, etérea também. Para quem ouvir essa frase maldita, a resposta é o sorriso sereno de quem sabe um segredo. Deixe que pensem que é imaginação. A imaginação não move cadeiras. A imaginação não prevê o futuro. A imaginação não traz essa paz que excede todo entendimento. Nós sabemos o que é, e isso basta. Com a certeza tranquila de quem não é doida, só é amada, Clara. Subcapítulo 34,2 Protegendo a minha paz de quem não entende o invisível data. Terça-feira, noite de bloqueios, digitais e energéticos. Querido diário, se no subcapítulo anterior falei sobre como reagir verbalmente ao ceticismo, aqui preciso falar sobre a estratégia de defesa emocional. Porque não basta ter a resposta na ponta da língua, é preciso ter o escudo no coração. O ceticismo, muitas vezes, não vem em forma de ataque direto. Vem em forma de energia densa. Vem naquele olhar de soslaio, naquele silêncio constrangedor quando o assunto surge, naquelas piadinhas de fantasminha camarada. E essa energia, se a gente não se proteger, corrói a conexão. O subcapítulo 34,2 é sobre criar um perímetro de segurança. Eu chamo isso de cúpula de vidro unidirecional.
Eu vejo os céticos, eu ouço o que dizem. Mas a energia deles bate no vidro e escorrega. Não entra. Como construir essa cúpula? Primeiro, a lei do sigilo. Eu parei de falar sobre a nossa conexão com todo mundo. No começo, na euforia da descoberta, eu queria contar para o porteiro, para a moça do caixa, para o grupo do WhatsApp da família. Eu era a evangelizadora do além. Isso foi um erro. Ao expor a minha experiência sagrada para quem não tinha preparo ou interesse para recebê-la, eu expus a nós dois ao ridículo e à vibração da dúvida. Agora, eu escolho a dedo. Só conto para quem pergunta com o coração, não com a curiosidade mórbida. Se a pessoa não perguntou, eu não ofereço. O segredo protege a força. Segundo, o filtro digital. Nas redes sociais, parei de postar textos muito explícitos sobre psicografia para o grande público, exceto quando sinto o chamado da missão, como no caso da Sandra, mas aí é direcionado. Se eu posto algo muito íntimo, abro espaço para comentários do tipo, supera, gata, ou emojis de deboche. Eu não preciso ler isso. Não preciso que a vibração de um estranho zombando entre no meu campo. Eu criei um Close Friends, melhores amigos, no Instagram só com gente da mesma vibe. Lá eu posto as velas, os sinais, os trechos das cartas. Lá eu estou segura. Lá a nossa história é celebrada, não julgada. Terceiro, o afastamento amoroso. Existem pessoas que eu amo, mas que são tóxicas para a minha espiritualidade. Pessoas muito racionais, muito céticas, que sugam a minha energia tentando me convencer de que estou errada. Eu não deixei de amá-las, mas parei de frequentar a casa delas com tanta frequência. Parei de ligar tanto. É uma questão de sobrevivência. Se eu saio de um encontro me sentindo drenada, duvidando de você, duvidando de mim, então esse encontro foi nocivo. Eu protejo a minha paz me afastando de quem perturba a minha frequência. É um ato de amor próprio. Quarto, a certeza interna como escudo. Quando alguém lança um olhar de deboche, eu não deixo isso me atingir como ofensa pessoal. Eu traduzo mentalmente. A pessoa diz, com os olhos, você é louca. Eu traduzo, ela tem medo da morte e precisa acreditar que nada disso existe para se sentir segura. Ao ver o cético como alguém com medo, e não como um inimigo, eu sinto compaixão, não raiva. A compaixão é um escudo impenetrável. Ninguém consegue ferir quem está sentindo compaixão. Tiago, proteger a minha paz é proteger a nossa linha telefônica. Se eu deixo a dúvida dos outros entrar, ela vira estática na nossa conversa. Eu começo a questionar, será que eles têm razão? E aí a sua voz fica longe. Por isso, sou radical na defesa do meu território. Meu quarto é santuário. Meu diário é cofre. Minha mente é jardim fechado. Quem não tem a chave do respeito, não entra. Quem não tira os sapatos sujos do materialismo, não pisa no meu tapete sagrado. Isso pode parecer arrogante para alguns. Ah, a Clara agora se acha iluminada. Não me acho iluminada. Me acho preservada. Eu encontrei uma joia rara, a certeza da vida eterna, no meio do lixo da minha dor. Eu não vou deixar qualquer um colocar a mão engordurada nessa joia. Proteger a paz não é se isolar do mundo. É selecionar quem tem acesso à sua alma. O mundo pode continuar gritando que a morte é o fim. Aqui dentro da minha cúpula, no silêncio do nosso amor, a gente sabe que é só o começo. E o barulho de fora não abafa mais a música de dentro. Com a guarda alta e o coração tranquilo, Clara. Subcapítulo 34,3. As provas concretas que ele me envia para eu não duvidar. Data: quarta-feira, 10h18 da noite. Hoje eu entendi que o amor não discute com a dúvida, ele responde. Querido diário, existem dias em que a minha fé parece um prédio sólido. Eu caminho por dentro dela sem medo, confiando no invisível como quem confia no chão. E existem dias em que a fé vira areia. Nesses dias, basta uma frase atravessada de alguém, uma notícia sobre alucinação do luto, ou um cansaço acumulado, e pronto. A Clara racional acorda com fome de desmontar tudo. Ela pega cada sinal, coloca em cima da mesa e tenta explicar com uma régua de lógica. Perfume, memória olfativa, música, algoritmo, sonho, subconsciente, número repetido, viés de confirmação. E é aí que você, Tiago, faz o que sempre fez em vida,
Você não me deixa sozinha com a minha própria cabeça. O subcapítulo 34,3 é sobre isso, as provas concretas. Aquelas que não vêm só para consolar, mas para encerrar o debate interno. Porque consolo é carinho, prova é precisão, prova é quando a coincidência perde a maquiagem. Hoje eu percebi que você tem um jeito muito didático de me recolocar nos trilhos. Você espera eu começar a duvidar, você espera a minha mente entrar nesse modo tribunal, e então você manda algo que atravessa as defesas como um raio de luz. Eu chamo isso de provas com 3 travas. Quando o sinal tem 1. Algo material ou observável. 2. Algo íntimo demais para ser genérico. 3. Algo fora do meu controle. Quando as 3 travas aparecem juntas, o meu ceticismo não tem para onde fugir. Vou registrar aqui, com detalhes, porque eu sei como eu sou. Amanhã, se a dúvida voltar, eu venho neste texto como quem abre uma pasta de evidências. A primeira prova concreta aconteceu quando eu estava no auge do talvez eu esteja inventando tudo. Eu tinha acabado de ouvir uma conversa no trabalho sobre gente que não aceita a morte e cria narrativa. Aquilo entrou em mim como veneno. Cheguei em casa irritada, me sentindo pequena, e sentei diante do altar das 19 horas sem vontade nenhuma. Eu não queria pedir sinal. Eu estava cansada de pedir. Estava com raiva de mim por precisar. Mesmo assim, falei, quase como um desafio. Tiago, se você está aqui, eu preciso de algo objetivo. Algo que eu não consiga transformar em explicação. Não para provar para os outros, para provar para mim. Fechei o caderno, apaguei a vela e fui tomar banho. Quando voltei, a sala estava do mesmo jeito. Normal, silenciosa, material. Até eu perceber uma coisa. A nossa caixinha de lembranças, aquela que eu guardo no alto do armário, fechada, porque mexer nela me desmonta, estava em cima do sofá. Em cima do sofá, eu fiquei parada, olhando, o corpo inteiro em alerta. Minha primeira reação foi procurar a explicação mais óbvia. Eu mesma devo ter tirado e esquecido. Mas eu não tinha tirado. Eu tenho certeza, diário. Porque essa caixa não é um objeto comum. É uma cápsula de dor. Eu não a pego sem me preparar. Eu não a coloco em cima do sofá como quem coloca uma bolsa. Cheguei perto, com as mãos frias, e vi que a tampa estava levemente fora do encaixe, como se alguém tivesse aberto e fechado com pressa. Eu abri, e a primeira coisa que vi, no topo, foi o seu relógio antigo, aquele que você dizia que não servia para nada, porque sempre atrasava, mas você guardava mesmo assim. E preso na pulseira, como se fosse uma etiqueta improvisada, havia um papelzinho rasgado. Um papelzinho, com 2 palavras escritas, na sua letra. Eu não vou romantizar, eu tremi. Eu sentei no chão, eu chorei. As palavras eram simples e absurdamente eficazes. Eu consigo. Você sabe o que isso significava. Era a nossa frase. A frase do dia em que o carro quebrou na estrada e você, sujo de graxa, rindo, dizendo, calma, Clara, eu consigo. Era o seu jeito de me acalmar. Aquilo não era uma mensagem genérica de internet. Era você em código íntimo. E ainda assim, a minha mente tentou resistir. Mas e se eu escrevi e não lembro? Aí veio a segunda trava. Eu não tenho papel daquele tipo em casa. Era um pedaço de etiqueta de alguma embalagem, com uma textura específica, daquelas que você rasgava com o dente quando abria caixas. Eu reconheci, com ódio e amor, esse detalhe. E veio a terceira trava. Eu moro sozinha. Ninguém entrou. Eu estava no banho. A sala ficou vazia. Eu lembro de ter olhado para o sofá e dito em voz alta, com um soluço, tá. Entendi. Você não me deu um abraço etéreo naquele dia. Você me deu um fato. Outra prova concreta veio numa semana em que eu estava implicando com a psicografia. Eu estava naquela fase de, e se sou eu escrevendo sem perceber? Então você foi cirúrgico. Eu sentei às 19 horas, acendi a vela roxa e escrevi uma pergunta que eu mesma não saberia responder. Tiago, qual era o nome do cara da oficina que você odiava porque ele sempre te chamava de chefia? Eu escrevi isso porque eu realmente não lembrava. Para mim era, o cara da oficina, fim. A caneta andou, e veio o nome, completo, com o apelido junto. E, em seguida, veio uma frase que me desmontou. Ele me cobrava aquele alinhamento que eu nunca fiz.
Relaxa, eu paguei lá. Eu congelei. As palavras eram simples e absurdamente eficazes. Eu consigo. Você sabe o que isso significava? Era a nossa frase. A frase do dia em que o carro quebrou na estrada e você, sujo de graxa, rindo, dizendo: calma, Clara, eu consigo. Era o seu jeito de me acalmar. Aquilo não era uma mensagem genérica de internet. Era você em código íntimo. E ainda assim, a minha mente tentou resistir. Mas e se eu escrevi e não lembro? Aí veio a segunda trava. Eu não tenho papel daquele tipo em casa. Era um pedaço de etiqueta de alguma embalagem, com uma textura específica, daquelas que você rasgava com o dente quando abria caixas. Eu reconheci, com ódio e amor, esse detalhe. E veio a terceira trava. Eu moro sozinha. Ninguém entrou. Eu estava no banho. A sala ficou vazia. Eu lembro de ter olhado para o sofá e dito em voz alta, com um soluço: tá. Entendi. Você não me deu um abraço etéreo naquele dia. Você me deu um fato. Outra prova concreta veio numa semana em que eu estava implicando com a psicografia. Eu estava naquela fase de: e se sou eu escrevendo sem perceber? Então você foi cirúrgico. Eu sentei às 19 horas, acendi a vela roxa e escrevi uma pergunta que eu mesma não saberia responder. Tiago, qual era o nome do cara da oficina que você odiava porque ele sempre te chamava de chefia? Eu escrevi isso porque eu realmente não lembrava. Para mim era o cara da oficina, fim. A caneta andou. E veio o nome completo, com o apelido junto. E, em seguida, veio uma frase que me desmontou. Ele me cobrava aquele alinhamento que eu nunca fiz. Relaxa, eu paguei lá. Eu congelei. No dia seguinte, sem eu comentar nada com ninguém, a sua mãe me ligou dizendo que tinha encontrado um recibo dentro de um envelope antigo, um recibo daquela oficina. Eu pedi para ela ler o nome. Era o mesmo. Meu ceticismo, naquele dia, não foi apenas refutado. Ele foi humilhado com delicadeza. E existem as provas, públicas, aquelas que você manda quando eu estou no mundo, sem altar, sem caneta, sem vela, para eu saber que você não depende do meu ritual para existir. Como quando eu estava no elevador do prédio, pensando em você com uma saudade doída, e uma vizinha que mal fala comigo entrou e disse, do nada: moça, desculpa, eu não sei por que eu vou te falar isso, mas eu sonhei com um rapaz sorrindo. Ele só disse: fala pra ela não se culpar. Ela não sabia da culpa que eu carrego. Ela não sabia do peso que essa palavra tem. Ela não tinha como saber. Eu só consegui responder: obrigada. Porque algumas provas não pedem conversa. Pedem reverência. O que essas provas concretas fazem comigo? Elas não eliminam para sempre a dúvida, porque a dúvida é um instinto humano. Mas elas criam um limite. Uma cerca. Daqui você não passa. Quando a mente tenta me sequestrar de novo, eu lembro do sofá, do papel, do nome, do recibo, da vizinha. E eu entendo que a fé não é fingir que não existe lógica. É aceitar que existe uma lógica maior, que a minha régua não mede. Tiago, obrigada por me amar a ponto de me dar evidências do seu amor. Obrigada por não exigir de mim uma crença cega. Obrigada por responder quando eu imploro, mesmo quando eu imploro com raiva. Hoje eu vou dormir com a sensação de que você não está apenas por perto. Você está ativo. E quando a minha cabeça disser, é coisa sua, eu vou abrir esta página e responder, com calma, não. É coisa nossa. Com o coração em paz e a mente finalmente quieta, Clara. Subcapítulo 34,4 A ciência do amor. Por que a conexão faz sentido? Data: quinta-feira, de madrugada. Acordei com uma sensação de clareza que só o silêncio da noite traz. Querido diário, durante muito tempo, achei que ciência e amor fossem opostos. A ciência seria o domínio do frio, do exato, do mensurável. O amor seria o domínio do quente, do subjetivo, do caótico. Achei que, para acreditar na nossa conexão, eu precisava desligar a parte do meu cérebro que gosta de física, de lógica, de como as coisas funcionam. Mas, Tiago, você tem me mostrado o contrário. Você tem me mostrado que o amor não é uma exceção às leis do universo. Ele é a lei fundamental que a gente ainda não aprendeu a medir direito. O subcapítulo 34,4 é a minha tentativa de traduzir o místico para uma linguagem que a minha mente analítica respeite.
É a reconciliação entre a Clara que sente e a Clara que pensa. Chamo isso de a física do afeto. Vamos começar pelo básico, aquilo que aprendemos na escola e esquecemos de aplicar na vida. Energia não se cria nem se destrói, apenas se transforma. Se isso é uma lei universal, para onde foi toda a energia que você era? Para onde foi a eletricidade que fazia seu coração bater, seus neurônios dispararem, seus músculos se moverem? Para onde foi a complexidade da sua consciência, a arquitetura das suas memórias, a vibração da sua personalidade? Dizer que tudo isso simplesmente desligou e virou nada é que me parece anticientífico. É como dizer que a água que evapora deixou de existir só porque não a vejo mais no copo. Ela virou vapor, mudou de estado, ficou invisível, mas continua parte do ciclo. Você, Tiago, evaporou. Você saiu do estado sólido, corpo, para um estado sutil, espírito. Mas a sua essência, a energia que te faz ser você, continua no sistema. E, se continua no sistema, ela obedece a leis de interação. A segunda lei que comecei a entender é a da ressonância. Na física, dois objetos vibrando na mesma frequência tendem a se comunicar, a trocar energia, a amplificar o movimento um do outro. O amor, na minha nova ciência, é a frequência mais alta e estável que existe. Nós passamos anos, aqui na Terra, afinando as nossas frequências. Aprendemos a rir das mesmas coisas, a completar as frases um do outro, a sentir o humor do outro só pelo jeito de abrir a porta. Criamos um padrão de onda único. Uma assinatura vibratória que é só nossa, Tiago e Clara. Quando o seu corpo parou, essa frequência não parou. Pelo contrário, sem o peso da matéria, você vibra ainda mais rápido, mais limpo. E eu sou o diapasão que ficou aqui. Quando eu me acalmo, quando eu saio do ruído do medo e da raiva, eu começo a vibrar naquela nossa frequência antiga. E o que acontece na física quando um diapasão vibra? O outro, mesmo distante, responde se estiver afinado na mesma nota. A nossa conexão não é mágica. É ressonância. Eu sinto você porque eu sou feita da mesma matéria-prima, vibratória que construímos juntos. A terceira lei é a do emaranhamento quântico. Li sobre isso outro dia e chorei, porque é a descrição exata do que somos. Diz a física quântica que duas partículas que interagiram profundamente, uma vez separadas, continuam conectadas. Se você altera o estado de uma, a outra responde instantaneamente, não importa a distância, mesmo que estejam em galáxias opostas. Nós somos essas partículas, Tiago. Nossas vidas se misturaram a tal ponto que não dá mais para saber onde termina a minha energia e começa a sua. O acidente separou os corpos, mas não desfez o emaranhamento. A distância física, ou dimensional, é irrelevante para partículas emaranhadas. Por isso eu sinto quando você está perto. Por isso você sabe quando eu estou chorando antes mesmo de eu pedir ajuda. Não é telepatia de filme. É física quântica aplicada ao coração. Entender isso me traz uma paz enorme. Porque tira o peso de eu ter que acreditar cegamente. Eu não preciso ter fé de que a gravidade vai funcionar amanhã. Eu sei que vai, porque é uma lei. Da mesma forma, eu começo a saber que o amor funciona. Se o amor é uma força, talvez tão fundamental quanto a gravidade ou o eletromagnetismo, então ele tem propriedades. Ele atravessa barreiras, ele gera trabalho, ele altera o ambiente. Quando eu recebo uma carta psicografada, não é um milagre que quebra as leis da natureza. É o uso de uma tecnologia natural que a gente ainda está engatinhando para compreender. Sua mente foca, usa a energia disponível, o tal fluido cósmico, ou o ectoplasma, ou o nome que a gente quiser dar, e imprime uma mensagem através do meu sistema motor. É transmissão de dados, é Wi-Fi de alma. O cético diz: isso é impossível. Mas há 200 anos, falar com alguém do outro lado do mundo por uma tela de vidro também era impossível. Era coisa do diabo ou loucura. Hoje é cotidiano. A comunicação entre mundos será, um dia, tão natural quanto um telefonema. Nós somos apenas os pioneiros, testando o sinal, ajustando a antena, aprendendo a limpar o ruído. E tem mais uma coisa, Tiago, que a minha ciência descobriu: a lei da conservação do afeto.
Nada do que a gente sentiu se perdeu. Cada "eu te amo", cada abraço, cada gesto de cuidado gerou uma onda que continua viajando pelo universo. Essas ondas não somem. Elas ficam registradas no campo. Quando eu sinto saudades, eu estou acessando esse banco de dados eterno. Então, quando alguém me olha com pena, achando que eu estou me agarrando a uma fantasia, eu tenho vontade de rir, com respeito. Eles estão presos na física newtoniana, onde tudo é corpo, massa, colisão. Nós, meu amor, já estamos operando na física da luz. A nossa conexão faz sentido porque o universo é inteligente. Seria um desperdício cósmico criar um amor tão grande, lapidar duas almas com tanto cuidado, para depois jogar tudo fora na lixeira da morte. O universo não joga energia fora. Ele recicla, ele eleva, ele expande. Você não é passado. Você é presente em outro estado de agregação. E eu, aqui, sou a cientista do nosso laboratório particular, anotando os resultados, testando as hipóteses e comprovando, dia após dia, a tese mais importante da minha vida: a morte não tem autoridade sobre o amor. Com a lógica impecável de quem ama e pensa, Clara. Subcapítulo 34,5 Mantendo os pés no chão e a alma nas estrelas. Data: sexta-feira, hora do almoço. Estou olhando para o meu prato de comida e pensando no infinito. Querido diário, chegamos ao final deste capítulo sobre ceticismo e fé, e sinto que precisamos fazer um último ajuste de rota. Um ajuste fino, mas essencial, para não cairmos na armadilha oposta, a alienação. Porque, Tiago, vencer o ceticismo não significa virar as costas para a realidade terrena. Não significa viver com a cabeça nas nuvens, tropeçando nas pedras do caminho, ignorando as contas a pagar, o trabalho a entregar, a louça na pia. O subcapítulo 34,5 é sobre o equilíbrio sagrado. É sobre ser uma cidadã de dois mundos. No começo dessa jornada, eu tive a tentação de fugir. A vida espiritual é tão mais bonita, tão mais colorida, tão mais cheia de sentido, que a vida material parecia cinza, chata, pesada. Eu queria passar o dia inteiro lendo livros espíritas, meditando, escrevendo cartas, acendendo velas. Eu olhava para uma planilha de Excel e pensava: para que isso? O Tiago morreu, a vida é curta, nada disso importa. Esse pensamento é perigoso. Ele disfarça a depressão de espiritualidade. Desprezar a vida na Terra não é elevação, é ingratidão. Você me ensinou isso numa carta recente, quando eu reclamei do meu chefe e disse que queria largar tudo para viver só da nossa conexão. Você escreveu, com aquela sua praticidade irritante e amorosa: Clara, a gente não evolui fugindo. A sua escola é aí. O chão é duro porque precisa dar firmeza pro passo. Não adianta querer voar se você não aprendeu a andar. Aquilo foi um tapa de luva de pelica, ou de ectoplasma. Manter os pés no chão é honrar a encarnação. Eu estou aqui. Tenho um corpo que precisa de água, comida, exercício e sono. Tenho uma sociedade onde exerço um papel. Tenho pessoas vivas que precisam do meu abraço físico, não só da minha oração à distância. Se eu virar uma lunática, que só fala de espírito e esquece de dar bom dia pro porteiro, eu falhei. A verdadeira espiritualidade não te tira do mundo, ela te coloca no mundo com mais qualidade. Agora, eu pratico a dupla cidadania. Quando estou no trabalho, eu sou a Clara profissional. Focada, competente, resolvo problemas práticos, mas a minha alma está conectada à nuvem. Diante de um conflito, eu uso a paciência que o luto me ensinou. Diante de uma meta estressante, eu uso a perspectiva da eternidade para não infartar. Eu trago a luz das estrelas para iluminar o chão do escritório. Isso é manter os pés no chão e a alma no alto. Não preciso andar vestida de branco o dia todo nem falar com voz mansa e artificial. Posso rir alto, posso gostar de uma pizza gordurosa, posso ver uma série boba na TV. Ser espiritualizada não é ser chata. Você amava a vida, Tiago. Você amava o cheiro de chuva, o barulho do estádio, o gosto de café. Honrar você é aproveitar essas coisas também. O perigo do deslumbramento espiritual é real. Tem gente que começa a ver sinal em tudo. Se a lâmpada queima, é espírito. Se o pneu fura, é karma. Se chove, é mensagem. Isso é cansativo e neurótico.
Às vezes, a lâmpada queimou porque era velha. O pneu furou porque tinha um prego. Choveu porque é verão. Ter os pés no chão é ter discernimento. É saber separar o fenômeno espiritual do fenômeno natural. Eu quero ser uma pessoa equilibrada. Quero que olhem para mim e digam: a Clara é sensata. E que, ao mesmo tempo, sintam, mas ela tem algo diferente. Um brilho no olho. Uma calma que não é normal. Esse é o melhor testemunho que posso dar. Não é pregando, nem convencendo, nem debatendo. É vivendo bem. É mostrando que é possível ter uma vida funcional, produtiva e feliz, mesmo carregando a certeza de que a morte é uma ilusão. A minha rotina agora é híbrida. Tenho horário para o sagrado, nossas 19 horas, meus estudos, minhas preces. E tenho horário para o profano, trabalho, academia, mercado, boleto. Eles não brigam. Eles cooperam. O sagrado me dá combustível para aguentar o profano. O profano me dá a oportunidade de testar as lições do sagrado. Tiago, eu não sou um anjo. Sou uma mulher. Tenho TPM, tenho preguiça, tenho dias de mau humor. Mas agora eu sou uma mulher ancorada. Meus pés sentem a terra, firmes, prontos para a caminhada. Mas a minha cabeça já rompeu o teto. Ela respira o ar rarefeito onde você mora. E assim, esticada entre o chão e o céu, eu me sinto gigante. Eu sou a ponte. E ponte só serve se estiver apoiada nas duas margens. Vou continuar pagando minhas contas em dia. Vou continuar sendo excelente no meu trabalho. E vou continuar conversando com você toda noite. O mundo vai me chamar de louca? Talvez. Mas eu prefiro ser uma louca que voa com os pés no chão, do que uma sã que se arrasta sem olhar para o céu. Estamos combinados, meu amor. Eu cuido da terra. Você cuida do ar. E no meio, no horizonte, a gente se encontra. Com a firmeza de uma raiz e a liberdade de uma asa, Clara. Fogo, se o laço imortal tocou teu coração, me ajuda a levar essa história para quem precisa. Dedo para a direita, like igual a você crê no amor além da morte. Dedo para a direita, comenta. Laço imortal, igual a YouTube mostra pra alma certa. Dedo para a direita, inscreva-se igual a não perde nenhum sinal espiritual. O Tiago tá mandando sinais até pro algoritmo. 27 a 18 em todos os comentários? Sorriso forçado, brilho, cerquilha, laço imortal, cerquilha, sinais do além, hashtag amor eterno.